É uma alegria muito grande minha estar aqui. Muitos que estão aqui eu já conheço, alguns eu estou conhecendo agora. Eu sou Robson Frois, professor de mitologia e filosofia. Eu sou professor da Nova Acrópole, que é uma das organizadoras desse evento, juntamente com o Museu do Estado. O Museu do Estado, que é um grande parceiro nosso, já fizemos alguns cursos aqui, curso de mitologia, de Machado de Assis, já temos uma história, né, Célia? E para a gente é uma felicidade estar aqui. Esse curso está sendo patrocinado, então, pelo Museu do Estado, pela Nova Acrópole, que é uma organização mundial de filosofia, e tem o apoio do governo de Pernambuco, da Fundarp e da Fidubem, que inclusive está ali fazendo a gravação. Se vocês quiserem dar um tchau para a Fidubem. Oi, Fidubem. Que é um portal. Fidubem é um portal do qual eu sou voluntário, do qual eu sou colaborador, onde nós divulgamos matérias muito legais, muito interessantes. Se vocês quiserem anotar, aconselho. Quiserem conteúdo inteligente para ler todo dia, para refletir, fidubem.com. Não é isso, Douglas? Muito bem. Fidubem, F-E-E-D-O-Bem. F-E-E-D-O-Bem. Está ali o nome, aquele nomezinho lá embaixo. Fidubem. Bom, isso. É um portal maravilhoso para conteúdos inteligentes e interessantes. Já fiz a propaganda do Fidubem, já fiz a propaganda da Nova Acrópole e do Museu do Estado. Venham para o museu, gente. O museu é fantástico. Nossa proposta hoje é falar sobre o Renascimento. Aliás, essa é a abertura de um curso no qual nós nos propomos a falar sobre o Renascimento. Evidentemente, nós vamos falar sobre os grandes artistas do Renascimento, os gênios. Vamos falar de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzo, Botticelli. Vamos falar de Cervantes, de Shakespeare também, que já são no período mais tardio, mas que são bastante influenciados pelo Renascimento. A proposta do curso é falar dessas pessoas. Infelizmente, é muita gente boa que daria para falar sobre cada uma um curso inteiro de 3, 4 meses. A gente vai fazer pinceladas. Vamos falar das histórias dessas pessoas, de contar a história dessas pessoas, falar das suas obras, ver o simbolismo, que é essa parte principal desse curso, entender o simbolismo dessas obras, do que essas pessoas deixaram, o que tem de filosofia por trás disso, porque essa parte principal. Nós vamos falar das obras e de detalhes das obras e dos artistas, mas o foco desse curso, para ficar bem claro, desta aula e desse curso, é abordar quais são os componentes filosóficos que levaram essas pessoas a fazer esse movimento, a começar esse movimento, como ele nasce, o que o que motiva elas a fazer isso, e também, dentro das obras, encontrar os símbolos filosóficos que estão lá dentro. Que aí vai ter de tudo, vai ter astrologia, vai ter cabala, vai ter hermetismo, tem muita coisa que está ali dentro. E mais importante do que tudo isso, é a gente entender, tanto na obra dessas pessoas, quanto na vida dessas pessoas, o que elas têm para nos ensinar, hoje, no século XXI. O que é que nós podemos entender e aprender dessas pessoas. Ok, Cleide? Então, eu queria começar falando sobre essa palavra, renascimento. O que é que isso diz para vocês? Um de cada vez. Não se apresse, não. O que é que renascimento diz para vocês? Reviver valores na palavra. Mas a palavra renascimento. Ela não se limita a esse período, né? A palavra renascimento, ela vai... O Cristo já falava lá no início do cristianismo, ele falava lá, a menos que nasças de novo, não herdarás o reino de Deus. Então, nascer de novo, renascer, ele já está falando ali de algum tipo de renascimento. Quando é que acontece um renascimento?
depois de uma morte. E quando acontece uma morte? Quando as coisas acabam, Edna, isso aí. Aí eu pergunto, quando é que as coisas acabam? Quando é que os ciclos da nossa vida acabam? Já acabou algum ciclo da vida de vocês? Alguma amizade que já se desfez, um relacionamento que acabou, um emprego que você de longo tempo que você largou para começar a fazer outra coisa. Eu vou contar um segredo para vocês, eu vou contar um negócio para vocês que vocês vão ficar chocados. Mas acreditem, eu já fui um bebê fofinho. É impressionante, mas eu já fui um bebê fofinho. E eu cresci. Eu era uma criança bonitinha, vivia aquela vida lá de criança, tem as coisas que eu achava, meu Deus, ir para a escola é tão difícil. Aí depois passa aquela fase, a gente fica assim, como era bom ir para a escola. Acaba a infância, começa a adolescência. É outro período? É outra coisa. Você morre para a infância e tem que renascer adolescente. E aí começa outra aventura, outro mundo, outra realidade. Acaba a adolescência, acaba a juventude. Morre aquele período, você tem que renascer para uma vida adulta. O tempo todo a vida faz, esse processo de renascimento, ele é constante na vida de todo mundo. Você acabou um relacionamento, aí passa... O que é que acontece? A vida é assim. Acabou um relacionamento, você estava lá feliz, deixa eu botar isso para cá. Você estava aqui, que coisa boa, tal. Aí acabou um relacionamento. Aí você vai, acabou, baixa uma tristeza, uma fossa. Para os mais antigos, para os mais novos é uma bad, né? Bate aquela tristeza, você cai aqui numa depressão, numa tristeza profunda. Aí passa um tempo aqui. Ou você fica aqui para sempre, porque tem gente que fica, ou aparece um outro relacionamento, uma outra coisa lá na frente, e você renasce. Aquela alegria que você tinha, aquela coisa renasce. É assim? É assim. Um esgotamento de interesses, de afinidades, isso, Paula. De tempo, de perspectiva, de muitas coisas. Você falou uma palavra legal, esgotamento. Há um esgotamento de um ciclo. A gente tem ciclos curtos e ciclos longos na nossa vida. Estou falando até agora da nossa vida, tá? A gente tem ciclos curtos e ciclos longos. Aí, nesses ciclos curtos, as coisas elas são mais dinâmicas e nesses longos há um esgotamento daquela situação. Às vezes a pessoa está anos numa mesma situação de vida que está até tranquila, a pessoa até já se acostumou, mas dá um incômodo de ela, poxa, eu quero fazer algo diferente, quero mudar, eu quero renascer, porque o renascimento é essa mudança. Muitas tradições, por exemplo, o hermetismo, que é uma das coisas que influencia muito o movimento do renascimento italiano e depois europeu que a gente vai falar, eles vão dizer, o hermetismo vai dizer, assim como acontece com o microcosmo, que sou eu, é o Tiago, é o Jorge, o microcosmo, assim como acontece na vida de uma pessoa, do mesmo jeito acontece... Oi, Eleanor, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi. Eliane, boa noite. Era 7, Era 7. Pois eu estava fazendo hora. Assim como acontece no microcosmos, acontece no macrocosmos. As relações não são diferentes. O hermetismo vai dizer isso. O hermetismo é muito influente lá no Renascimento, inclusive. Então, se acontece assim na minha vida, na vida do Tiago, na vida da Fátima, na vida do Jairo, acontece desse jeito, esses ciclos curtos, esses ciclos longos, esse esgotamento do qual falou a Paula, acontece na vida de uma pessoa, entre nós também acontece. Numa sociedade também acontece. Na humanidade também acontece. Os processos não são diferentes, eles só são de proporções diferentes, mas a lei que faz eles funcionarem são as mesmas.
Essa ideia eu quero que vocês gravem bem, porque ela é muito importante para a gente entender esse fenômeno do renascimento, como é que ele acontece, que foi que originou ele, que é o objetivo da nossa aula de hoje, entender o que é que originou esse fenômeno, quais foram as ideias que fizeram ele acontecer, porque o mundo ele é feito, ele é movido por ideias. A vida é movida por ideias. Mariana, se você acredita numa coisa, se você acredita que você vai conseguir uma coisa, você vai começar a se movimentar e a vida vai começar a se movimentar para que essa coisa surja. Se você acredita que você pode ser uma música, por exemplo, um instrumentista, você vai começar a se movimentar com essa ideia e é possível que você chegue a algum nível de virtuoso, de aprender a tocar um instrumento, porque você acreditou nisso. Se você acredita, Jairo, que torce para um time de futebol, você tem fé nisso, sua casa vai refletir isso, porque vai ter as bandeiras do teu time, ou você vai ter camisas do teu time. Então, nós vivemos as ideias. As ideias é que movem as coisas antes das coisas acontecerem. Se eu acredito que vou ser pai, eu vou começar a saber como é que é ser pai, eu vou começar a estudar, porque eu acredito que quero ser. Tá claro isso? Então, as ideias, é o que a gente vai ver hoje, quais são as ideias que levaram a isso, a fenômeno do renascimento. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo. Quando a gente estuda o renascimento, aliás, quando a gente estuda história na escola, a gente estuda de uma maneira que é didática, é a forma que a escola tem para ensinar, mas ela trava a gente com algumas coisas. Quando a gente vai falar de história, nosso mundo ele é dividido em pré-história, aí tem antiguidade, aí vai ter o período clássico, que é aquele lá dos gregos, dos romanos. Aí esse período clássico, ele vai começar, não sei se você está dando para ver ali, mas ele começa do século VIII e vai até 476 depois de Cristo, que é quando cai o Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano continua atuando no Oriente. O Império Romano era gigantesco. E aí, quando cai esse Império Romano, acaba esse período clássico e começa a chamada Idade Média, que vai até 1453, que é quando cai o Império Romano do Oriente. Ou seja, a Idade Média é entre a queda do Império Romano e a queda do Império Romano. São dois momentos em que ele cai. 1453. Depois disso, entra um período chamado Idade Moderna, que vai até 1789 com a queda da Bastilha. E depois começa o que a gente chama hoje de Idade Contemporânea, que vai até hoje, 20 de maio de 2019, Idade Contemporânea. Disso aqui já tem um negócio interessante para a gente tirar, que é o seguinte: de período clássico, conhecido como período clássico, foram 1.300 anos. A chamada Idade Média foram 977 anos. O período chamado Idade Moderna, 336 anos. E o que a gente chama de Idade Contemporânea, 230 anos. Ou seja, nós temos muito mais de clássico e Idade Média do que a gente tem disso aqui, de Idade Moderna. É muito possível que os historiadores lá na frente, no futuro, juntem isso, com mais algumas outras coisas e classifiquem o nosso período como sendo uma coisa só. Lá daqui a 1.000 anos, 2.000 anos, classifiquem tudo como sendo... Talvez chame o nosso período aqui de baixo mimimi, porque é um período que as pessoas reclamam muito das coisas. Aí, olha só, o que é que tem de errado nisso, nessa classificação? É assim que a gente aprende na escola, ok? O problema, Marcelo, é que eu falei para vocês que quando a gente entra por exemplo, muda... Oi, Ivete, que bom você já está de volta. Tudo bom? Tudo, vai. Tudo bom? Eu falei para vocês que quando a gente, na nossa vida, agora eu estou falando da nossa vida de novo,
Quando a gente muda de relacionamento, por exemplo, acaba um relacionamento, acaba um ciclo de relacionamento na nossa vida. Boa noite, tudo bom? E a gente vai passar por uma fase, aquela fase ali que eu falei, para começar outro. Na hora que acaba um relacionamento, acaba uma coisa se foi marcante, digamos que foi marcante, ou um emprego que você teve muito tempo. Você faz assim, desliga uma chave e já é outra situação? Não. Aquela situação anterior não continua refletindo durante um bom tempo. Ela pode, com o passar do tempo, até desvanecer e diminuindo, virar uma lembrança, mas ela continua ali. Ela tem um impacto. Você acabou um relacionamento, sei lá, 20 anos atrás. Se foi uma coisa válida, duradoura, você, já esqueci. Mas você vai ver que em algum momento, lá na frente, um belo dia de domingo, você vai acordar e vai dizer assim, poxa, como será que aquela pessoa está? Porque alguma coisa ficou. Aquela ideia que gerava aquele relacionamento continuou ali durante um tempo. E ela vai permanecer ali, fazendo impacto. É como se fosse uma onda, quando você joga uma pedra no lago. Não fica uma onda maior e depois outras pequenininhas que vão gerando atrás? Quando a gente passa de uma fase dessa para outra, historicamente falando, como humanidade, acabou a idade clássica 476. Então, agora, atenção, senhores, estamos na Idade Média, no decreto. Não é assim que acontece. Há uma transição e há um impacto contínuo. O que acontece, na verdade, é isso aqui, ó. Idade Clássica. Esta ideia que gerou a Idade Clássica, ela foi mais forte nesse período, mas ela continuou submersa na história durante muito tempo. E ela ainda tem impacto até hoje, 2019. Tanto é que se você for para os Estados Unidos, por exemplo, grande parte dos monumentos, vai para Washington, você vai ver grande parte dos monumentos, lembra os monumentos clássicos gregos e romanos. Nós cantamos até hoje, Nova Roma de bravos guerreiros, imortal, imortal. Por quê? Estamos revivendo no nosso hino um período que já passou da Idade Clássica ainda. Há um impacto submerso nisso. Aí vem a Idade Média. Ela não começa do nada, ela começa daqui, uma ideia que vai nascendo, que vai se desenvolvendo, que vai tomando força, e ela ganha ímpeto num período, e aí ela ganha uma força nesse período, ela substitui, é mais forte do que a ideia anterior, que ainda existe, mas é mais forte do que ela agora, e vai continuar tendo impacto durante todo o período subjacente. Tanto é que se você for em alguns interiores hoje aí, você vai ver gente que acha que dá para curar ferida urinando. Porque é uma ideia ainda da Idade Média. A maior parte das nossas superstições, no gato preto, não pode baixar debaixo da escada, vem desse período da Idade Média. Sexta-feira 13, vem desse período. Essas ideias todas, essas superstições que a gente tem. Olha como o impacto permanece, embora a gente diga, não somos pessoas do século XXI. Aí vai vir a Idade Moderna e a nossa Idade Contemporânea. Tá claro isso, gente? Bom, só que aí, essa ideia do mundo clássico, que estava aqui submersa durante toda a Idade Média, mas ela continua. Uma ideia, quando ela é forte, ela tem um negócio que ela não morre. Ela está ali, ela fica ali. Está lá, submersa. Daqui a pouco, se der uma brecha, ela, opa, estou viva. A gente está falando de Idade Média, se vocês estiverem ligados aí no que acontece na internet, já tem gente aí voltando a achar que a Terra é plana, que o Sol que gira em torno da Terra. Ideias da Idade Média, estão querendo renascer, né? E aí, essa ideia da Idade Clássica, da Roma, da Grécia, onde a beleza era buscada como arquétipo divino,
um arquétipo da natureza, buscando se retratar nas obras de arte, na cultura, no modo de viver daquele povo. Era perfeito? Não era. Mas Roma, por exemplo, e a Grécia, quando estava no seu apogeu, eram referências. As pessoas tinham para onde olhar e dizer assim, poxa, isso aqui é que é civilização. Vamos tentar ser igual a isso. Quando cai o Império Romano, você vai ver que durante quase 1000 anos, esses 977 anos, não havia uma referência para dizer assim, olha, isso aqui é que é uma civilização. Então era cada um por si. Eram feudos, você não tinha nem os reis, não tinham um grande poder, quem tinha poder eram os donos dos feudos, eles dependiam de juntar aquela turma lá, os senhores feudais, para ver se dava para fazer um reino. Era um negócio muito disperso, muito espalhado, era praticamente um sistema de anarquia, a Idade Média. E aí, quando essa ideia ganhou uma brecha, que foi aqui, nesse período, tá vendo? Ela vai e renasce. Aqui em meados do século XIV ao fim do século XVI. Essa ideia renasce. O que é o renascimento? É renascer a ideia do mundo clássico, do mundo romano, do mundo grego. E aí essas pessoas vão voltar a falar mais fortemente a respeito de Platão, a respeito de Sócrates, de Aristóteles. Ponto-chave aí. Ideias formam o mundo. Ideias não morrem. Ideias estão submersas. Está talvez submersa sobre outra ideia mais forte, mas se der uma brecha, ela vai e respira novamente. Ok? Dúvidas? Perguntas? Angústias? Qual eram os fatores fortes durante esse período clássico? O ser humano não era um ser à parte do divino, ele era uma expressão do divino. O ser humano era sagrado, o corpo humano era sagrado. Por isso que esses gregos, você vai ver a cultura grega, as estátuas gregas, eram de corpos desnudos, porque eles não tinham vergonha disso. Eles achavam que isso era a beleza de Deus refletida nas formas humanas. Não era que os humanos eram belos por serem belos, mas eles tinham a capacidade, Marcelo, de refletir as formas humanas. Refletir as formas divinas. As formas humanas refletiam a beleza divina. Uma outra característica é que eles sacralizavam a natureza. Então, haviam cerimônias para a natureza era um objeto de estudo. Aristóteles, você vai ver muitas obras de Aristóteles que eram tratados de biologia, de zoologia, de botânica, porque havia um interesse muito grande no estudo da natureza, porque era entendida não como a natureza como um utilitário, como a gente normalmente costuma utilizar hoje. A natureza é assim, a gente acostumou pelo longo período de Idade Média que a natureza é um commodity para nos servir. Nós somos usuários da natureza, tudo foi criado para nos atender. Lá na Idade Clássica, eles não pensavam assim, eles pensavam, nós somos a natureza, nós fazemos parte da natureza, e a natureza vive em nós. Então, eu cuidar da natureza, e a natureza não é só o mico-leão dourado, a ararinha azul, são todas as coisas. O céu, as coisas celestes, os outros planetas, esse planeta, o mar, esta mesa, tudo era natureza. Tudo é natureza. Era sacralizado. Em contrapartida, entra a Idade Média com a seguinte ideia: o humano é pecaminoso. O ser humano, olha o contraste, enquanto o outro era expressão divina, agora a ideia era: o humano é pecaminoso. E ele só tem jeito pela misericórdia divina. Ele precisa de um Deus que seja misericordioso e que venha salvá-lo, porque ele não tem jeito, o humano não tem jeito. Essa era a ideia que permeava a Idade Média. Uma outra ideia: toda matéria é impura e leva ao pecado. Então, assim, é físico, é material, é pecaminoso. Então, essa ideia que sobrepôs a ideia clássica durante quase 1000 anos, faz com que as pessoas comecem, Terezinha, a
olharem para a vida e terem medo de viver. Porque se eu faço sexo é impuro, é carnal, eu tenho que me punir por isso. Se eu tenho alguma alegria, isso é impureza, porque é a alegria da carne. Então chega um momento na Idade Média que até sorrir era pecado. Sorrir era passivo de ser condenado, de sofrer punição, porque era um negócio, como é que você está sorrindo, já que o Cristo morreu na cruz para salvar? Então era esse nível de paranoia que se chegou na Idade Média. E que se tornava então, tornava a vida das pessoas infelizes. Uma ideia. Percebem que a ideia clássica, agora a ideia da Idade Média. Tá? E aí, o Renascimento, ele traz de volta, lá no meio, lá quase no final da Idade Média, novamente essa ideia de que o humano pode ser visto como expressão do divino e de que a natureza, as coisas da matéria não são impuras. Elas também são expressões de Deus e também são sagradas. E aí há um renascimento desse estudo dessas coisas. Ok? Eu vou falar agora, muito rapidamente, de alguns elementos que estão presentes nesse período do Renascimento. Todo mundo entendeu a ideia de como é que o Renascimento surgiu? Se vocês não estão perguntando, é porque eu estou entendendo tudo e não estou entendendo nada. Estou contando que estão entendendo, mas perguntem. Só um pouquinho aqui do... Isso, só um pouquinho. Professor, essa ideia de subversão, né? Hum. O que fez reavivar esse período clássico logo depois da Idade Média? Teve alguma coisa que fez reavivar, né, que estava submerso? Uhum. Então, como que isso aflorou novamente? É essa história que eu vou contar aqui agora. Que foram novas ideias. Novas ideias. Ideias ligadas àquelas lá originais, mas eu vou chegar lá. Então, quais são os elementos principais que a gente tem que prestar atenção? Isso que você perguntou, eu esqueci teu nome. Laura. Isso que a Laura perguntou é muito importante para a gente pensar, para dizer o seguinte: o Renascimento, ele não rompe com as ideias da Idade Média e nem com a Igreja. É muito bom pensar nisso, porque às vezes a gente tem a ideia falsa de que o Renascimento era um movimento contra a Igreja ou contra a Idade Média. Não era. Pelo contrário, uma das características do Renascimento é tentar integrar a Igreja, o pensamento da Idade Média, com outros pensamentos, os pensamentos clássicos, com outras religiões, com a ideia de outras religiões. Eles tinham um princípio de unidade, de tentar fazer com que tudo voltasse a ficar unido novamente. É uma das características desse período. O que vai romper com o pensamento da Idade Média e com o pensamento metafísico, exagerado, fanático da Igreja, é um outro movimento mais lá na frente chamado Iluminismo, que aí ele nega, porque olha só que coisa interessante, gente, esses períodos, esses movimentos que acontecem na vida da gente também, podem prestar atenção que a vida da gente faz esse mesmo movimento, ele faz como se fosse um pêndulo. Então, se eu estou com o pêndulo, imagina que meu braço aqui é um pêndulo, se eu estou com o pêndulo para cá, e solto, o que é que vai acontecer? Ele vai para o outro lado. Então você estava lá num período clássico, humano, é igual ao divino, a natureza, aí muda o pensamento, agora vai para um extremo, que é a Idade Média. O humano não presta, só dependemos da misericórdia de Deus e a gente não, tudo material impuro. E só interessa a vida metafísica, espiritual, vida carnal nenhuma presta. E aí o pêndulo depois vai para o outro lado, Iluminismo. Olha, esse negócio de metafísica é tolice, de Deus é tolice, o que vale é a ciência, é a matéria, é o outro lado, é o extremo. O Renascimento, ele é um período que ele faz isso, ó. Ele entra no centro, ele se alinha num momento que foi mágico na história da humanidade ocidental, em que
tudo valia, tudo era integrado. Deus, o céu, a terra, o homem, a natureza, tudo era integrado, tudo era uma coisa só. É o que Buda, no pensamento oriental, vai falar lá do caminho do meio. Não é nem um extremo, nem o outro. Aí os elementos que são importantes aqui para a gente considerar no Renascimento. A volta da cultura clássica. Quando a gente fala da volta, porque durante esse período aqui, aí estão vendo que aqui é o período do Renascimento? Esse período aqui, volta a se falar de Platão, de Aristóteles, mas assim, volta como? Quando foi que deixou de falar de Platão e Aristóteles? Não deixou. A igreja estudava muito Platão e Aristóteles, a igreja católica. Havia uma linha de pensamento que era chamada escolástica medieval, que estudava Platão e Aristóteles profundamente. Só que tinha um problema. Como o pensamento, a ideia era a ideia da igreja católica cristã, tudo que era estudado em Platão, Aristóteles, Sócrates, era estudado com viés. Eu não estudava para encontrar verdades. Estudava com o pensamento já pronto, sabendo aonde eu quero chegar, e eu quero que eles me confirmem o que vai chegar. Entende a diferença? Então era estudado, mas não com pureza. A volta, quando fala de volta da cultura clássica pura, é a ideia de vou estudar isso sem saber aonde eu vou chegar para ver aonde vai me levar, qual verdade eu vou encontrar. Mas lá, o que era estudado era, eu tenho uma ideia e eu quero que afirme a minha ideia. Então, vamos ver o que Sócrates e Platão fala que confirma a minha ideia. Isso é totalmente antifilosófico. A filosofia é, só sei que nada sei. Então, eu vou procurar a verdade, onde ela esteja. Vai contradizer o que eu penso. Bom, mas se me provar que é verdadeiro, eu tenho que mudar o meu pensamento. Porque o que vale é a ideia. E aí, nessa época, não. Aí, essa ideia era, o cristianismo é a única verdade possível. Então, logo, todas as outras que não confirmaram o cristianismo estão erradas. E aí essa volta ao mundo clássico, essa cultura clássica pura, permite que essas pessoas agora comecem a buscar, independente, mesmo se elas não deixavam de ser cristãs. A maioria dos renascentistas eram cristãos, só que eles começavam a procurar o que eu posso agregar a essa minha ideia para que isso seja mais claro para mim. Eu consigo enxergar com mais clareza. Uma outra característica é o universalismo, e daí o Leonardo da Vinci ele é fantástico. É o interesse pelo todo, por tudo. Vai ver Leonardo da Vinci, ele pintava, ele esculpia, ele fazia inventos. Aliás, quando você vai ver o currículo do Leonardo da Vinci, ele entregava o currículo dele, tinha umas 33 funções. A última era pintura. Ele fala, eu também sei pintar. O cara sabia fazer tudo. Um monte de coisa que ele fazia. Porque havia um interesse por tudo. Tudo interessa. Tudo que é humano vale. Tudo que é humano é bom. Tudo que é humano eu posso me envolver. Eu posso aprender com tudo. Leonardo, ele aprendia com muitas coisas. Ele tinha um afã de aprender enorme. A gente vai ter umas aulas sobre Leonardo da Vinci. Mas você vai ver que boa parte das obras dele, ele era considerado, inclusive, um cara que difícil de trabalhar, porque ele começava um negócio e parava no meio. Parava porque ele ficava assim, tá bom, já aprendi o que tinha que aprender com isso, não me interessa mais, quero outra coisa. Né? Você vai ver que tem muito mais esboços de Leonardo da Vinci do que obras acabadas. Outra ideia muito forte é o humanismo. A ideia de que o ser humano é o centro das coisas, volta a ser o centro. Como eu já disse, o Renascimento ele não tenta combater a igreja, ele tenta integrar, fazer com que as coisas voltem a funcionar integradamente. Então, eu, humano, tenho uma conexão, tenho um divino em mim? Tenho. Então, eu tenho que achar esse divino em mim. Aí, eu entendendo o divino em mim, entendo o divino lá fora. Eu entendendo o divino em mim, eu vou entender o divino na Eloá, porque é o mesmo divino. E aí eu consigo voltar a entender o ser humano.
Aí voltam o estudo dos corpos desnudos, as obras com os corpos desnudos, estudo de anatomia, a investigação, o interesse pelo corpo humano. O corpo humano deixa de ser uma coisa pecaminosa, vista como uma coisa pecaminosa, e passa a ser volta a passar a ter uma ideia de ser uma expressão. Um dos grandes pensadores que deram pontapé inicial para a ideia para o movimento do Renascimento foi esse Marcílio Ficino. A gente vai falar dele mais tarde, mas ele escreve um artigo chamado Anima Corpora Mundi, que é a ideia de que a alma comunica os mundos. A alma humana é capaz de comunicar os dois mundos. Platão, e esse Ficino, ele tinha muito interesse nos estudos de Platão. Platão ele vai dizer, existe um mundo das ideias, existe um mundo das coisas físicas, materiais, e existe um mundo intermediário. Esse mundo das ideias era chamado de nous, esse mundo das coisas materiais era chamado de soma, e esse mundo intermediário, que é a alma, é chamado de psique. E o que é a alma humana, do ponto de vista clássico? Não é um fantasminha camarada, como às vezes a gente pensa. A alma humana nada mais é do que os meus pensamentos e os meus sentimentos. O que você pensa e o que você sente somados são a sua alma. O que você pensa é capaz de chegar aos céus ou te levar para o inferno. O que você pensa, como você vê a vida. E aí eles passam a acreditar nisso, passam a achar que é possível eu elevar minha alma, meus pensamentos e meus sentimentos até os píncaros mais nobres do ser humano, e de lá trazer ideias, me conectar com ideias elevadas, e através dessa alma voltar à Terra só em pensamento, e trazer e plasmar aquela ideia, e fazer com que ela viva. Daí vão surgir as grandes obras desses gênios, porque eles vão e atingem pensamentos e sentimentos extremamente elevados. Vocês imaginaram um sujeito como Michelangelo para desenhar, para pintar a Capela Sistina? O que é que ele pensou? O que é que ele sentiu ali para fazer aquela obra que levou anos para fazer? O sacrifício pessoal que ele teve que fazer, desenhava aquilo deitado, assim, horas assim, deitado no andaime. Tinha que ter uma motivação muito forte, Olga, uma coisa que levasse a pessoa lá em cima para fazer isso. E aí volta a ter essa preocupação. Outra coisa, outro fator, outro elemento, o ser humano volta como microcosmos. E aí a gente tem uma ideia hermetista que o próprio Marcílio Ficino, do qual eu falei ainda há pouco, ele é um dos que traz muito essa ideia. Ele vai traduzir o Corpus Hermético do Hermes Trismegisto, vai traduzir pensamentos, textos egípcios, caldeus, persas. Então volta a ter, o mundo ocidental volta a ter contato com essas ideias que estavam perdidas e que estavam longe delas, lá no mundo bizantino, no mundo islâmico, volta a ter contato com isso. E aí essa ideia do homem como chave, como microcosmos, de que ele é um universo resumido. Entende isso, Aló? Você é um universo resumido. Você, Fátima, é uma parte do... Existe dentro de você o DNA do universo. Se você se conhece, você conhece o universo. Aí vem aquela frase lá do oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Por quê? Eu agora me interesso, eu não sou uma abominação. Eu não estou esperando a morte chegar para que finalmente Deus me resgate e me leve para um céu. Eu posso ser um divino aqui, agora. Entende essa ideia? Aí sai o homem, a ideia, durante esse período, do homem decaído, impuro, que precisa ser resgatado, e entra a ideia do homem como rosto do cosmos, como expressão do universo, como um rastro de Deus. Percebem que a gente está mudando. O que fez nascer o Renascimento, respondendo a tua pergunta, Laura, foi essa mudança de ideias.
que durante um período, esse período mágico, começou a sobrepujar as ideias que já estavam vindo no mundo da Idade Média, o que a gente chama hoje de Idade Média. Que é um outro ponto importante para nós refletirmos na nossa vida, porque vocês já viram como é difícil você sair da inércia? Pense na sua vida, Jorge. Você está lá, numa situação que às vezes não está confortável, não é boa, mas você já está acostumado. É difícil você sair, tá? Aquele emprego que você não gosta, mas que você fica, ruim com esse, pior sem esse. Um relacionamento que você não gosta, mas você fica, mas já estou acostumado aqui, não vou mudar. Então, a inércia é um negócio que é difícil de sair. O que faz você sair da inércia são ideias novas, que vai fazer você mudar, vou renovar minha vida. Imagine isso em escala de uma sociedade inteira. A Idade Média vinha lá se arrastando e de repente aparecem caras com ideias completamente novas porque resgataram ideias antigas, as ideias platônicas, clássicas e tal. E aí esse ser humano como microcosmo. Também a volta da natureza e ao panteísmo. A natureza passa a ser vista como um objeto de estudo e esse panteísmo, Deus está em todas as coisas. Deus está impregnado no todo. Tudo tem Deus. Então, se tudo tem Deus, tudo é divino. E a beleza, a busca da beleza passa a ser uma busca por Deus. Eu achar beleza nas coisas é eu buscar um pouco de Deus. Porque das qualidades de Deus, vai dizer um filósofo antigo, a mais fácil de você identificar é a beleza. Se você chegar aqui, entrar uma pessoa agora, dificilmente você vai poder dizer assim, é justa, é boa, porque você não conhece. Mas se tiver uma expressão de beleza interna ou externa, você olha e diz, é bela. Porque é fácil de você identificar a beleza. Quando você identifica a beleza interna, que já é mais difícil, mas aí você vê mais a expressão de Deus. Tá? E aí esse panteísmo é essa ideia de Deus está em tudo. Então sai o mundo decaído, que era aquele mundo que nada presta, toda matéria é ruim, e entra a ideia de um mundo belo a ser desvelado, a ser reconhecido. Outro elemento importante é a aversão ao ascetismo e a valorização da felicidade. Então, a vida volta a ser alegre. Ser alegre deixa de ser mal visto, deixa de ser pecado, Tatiana, e volta a ser uma qualidade. Ser feliz, não ficar isolado, esperando a morte chegar, como diria Raul Seixas, mas aproveitar cada dia da vida. Cada dia é uma oportunidade. Outra ideia forte, o ecletismo religioso. Esse moço aí, do qual eu vou falar também, ele foi muito importante para o início do Renascimento, o Pico della Mirandola. Esse ecletismo religioso. Então passa-se a ver, o cristianismo é bom, tem muitas coisas boas, tem muitas verdades, mas eu consigo enxergar melhor as verdades do cristianismo quando eu comparo com outras religiões que também tem muita coisa boa e que também, ao fazer um cruzamento dessas religiões, ao estudar elas comparativamente, eu acho respostas mais abertas, porque todas as religiões, na sua essência, falam a mesma coisa. E aí essa visão começa a ser desenvolvida, Fátima, entende? Porque se você for catar mesmo, as formas religiosas são diferentes, mas as essências das religiões são as mesmas. E as religiões, elas se separam, não são nas essências, é na forma, na maneira de apresentar. E as pessoas se apegam às formas e isso causa divisão. Nessa época havia uma tendência, havia uma ideia de reunificar as religiões, fazer com que elas voltassem a ser unidas e juntar a sua essência. Esse rapaz aí, audacioso, chamado Pico della Mirandola, aos 23 anos de idade, olha como era uma época diferente,
aos 23 anos de idade, escreve 900 teses. A gente tem dificuldade para escrever uma, né, Tito? O cara escreveu 900 teses aos 23 anos de idade, resumindo, fazendo uma síntese de todas as filosofias e de todas as religiões conhecidas na época e mostrando através delas que elas falavam das mesmas coisas. E desafiou quem quisesse, ele disse que pagava a passagem da pessoa de qualquer lugar do mundo e ninguém apareceu para fazer isso. Evidentemente, algumas dessas teses foram consideradas hereges pela igreja, teve problemas, mas é um negócio impressionante. E aí esse menino junta essas teses todas e para fazer uma introdução dessas teses, ao juntar todas elas, ele escreve um texto chamado Discurso da Dignidade Humana, que eu aconselho que você... É um texto longo, não vou ler aqui para vocês, é um texto de algumas páginas, mas eu aconselho que vocês leiam. E basicamente o que ele vai dizer é: o ser humano tem a capacidade de ser a melhor ou a pior versão dele próprio. Quem decide isso? Você. Quer falar, Gé? Eu preciso lembrar, ele foi contemporâneo de Leonardo? Não, ele foi antes. Ele morreu muito jovem, morreu com 31 anos. E ele era polímata, tal qual foi Leonardo também, né? É, também. Ele morre muito jovem, Leonardo é um pouco mais lá na frente, lá de já entra numa fase... Uma das frases dele: o grande milagre no homem é que ele pode inventar a si próprio, o homem pode construir a si mesmo. Essa é uma das melhores frases que eu já vi na vida. O homem pode construir a si mesmo. Ele pode inventar a si próprio. E só ele que pode fazer isso. É só o ser humano que pode fazer isso. Outro elemento é a liberdade de criar e ir até Deus. Exatamente por isso, porque se eu posso me autoconstruir, não é mais necessário um intermediário, eu não preciso de alguém me intermediando, eu não preciso ir num padre, num cardeal. E olha que eram homens da igreja, mas eles acham, eu posso ter um contato com o divino. O divino está em mim, então eu não preciso de intermediário para chegar a mim mesmo. Eu posso chegar até mim mesmo. Esse é o caminho do homem. E essa busca passa a ser a busca dessas pessoas. Outro elemento de artesão ao gênio. Difícil da gente pensar isso, mas nessa época, quando a gente falava de... Quando se falava de artistas, vocês lembram ou já viram esses circos mambemes de bairro que tem esses artistas, né? Você já para prestar atenção à vida sofrida que essas pessoas têm? Porque, assim, ninguém, na verdade, ainda mais hoje, não dá valor nenhum para elas, né? Elas são pessoas que são valorizadas, elas não ganham mesmo, fazem um trabalho enorme para poder sobreviver. Era mais ou menos assim a vida de artista de qualquer tipo na Idade Média. Qualquer tipo, pintor, cantor, que eram aqueles menestréis, qualquer tipo de arte era vista como um subemprego. Qualquer tipo de arte era visto como uma forma assim, uma pessoa de baixo nível. Não chegava nem sequer a ser um artesão, era um negócio assim, você é um funcionário de baixo nível, você não tem valor. E aí, a partir daí, do Renascimento, isso começa a mudar, porque aí começa a se ver o artista, a partir, claro, o processo não foi tão rápido assim, mas a gente vai ver, por exemplo, lá na história, que muitos eram achados na rua, bêbados, assim, largados na sarjeta mesmo. E aí havia os mecenas que pegavam eles e começaram, porque esse também é uma outra parte da história que a gente vai contar. Mas aí agora, a partir do Renascimento, eles passavam a ser vistos como pontífices, como pontes entre Deus e o homem, como pessoas capazes de encontrar a beleza
nas ideias e fazer com que essas belezas viessem a ser reproduzidas. Então há uma mudança na forma desse cara, passa a ser visto como um recriador, como algo que participa da criação de Deus. Muitos, bem recentemente, também as pessoas que queriam ser artistas eram vistas como submundo. Por exemplo, o caso de Chiquinha Gonzaga. Sim. Quando ela quis se juntar com os músicos, fazer a arte, o show, desenvolver essa música, ela foi rejeitada pelos pais, pelo pai. Ainda mais sendo mulher, né? Muitos artistas sofrem disso. Mas lá na Idade Média eram todos. Não tinha distinção, não. Aí o Renascimento faz valorizar essa função, né? Não teriam museus na Idade Média, Célia, porque não tinha artista valorizado. Uma outra coisa, e aí finalmente, platonismo e hermetismo, isso aí é fundamental. A gente vai ver que a volta do pensamento platônico, do pensamento de Hermes Trismegisto, essas ideias florescendo novamente, vindo a nascer, porque lembrem só, a ideia que veio lá da época clássica estava submersa, estava debaixo da terra, agora ela germina, acha um solo fértil, germina e floresce. Eu acho muito bonito isso, porque eu não acredito em coincidência, e quando a gente lembra de Renascimento, a gente lembra de que cidade? Florença. E aí o germe da Idade Clássica floresce em Florença, principalmente. Eu acho isso, não acho coincidência, não. Aí é interessante porque esses caras, Platão, Hermes, que não tem nada a ver com a cultura cristã, eram muito bem aceitos. Essas ideias todas eram bem aceitas nessa época pela igreja. A maior parte das obras que os renascentistas vão fazer ou eram pagas e encomendadas pelos mecenas ou eram pagas e encomendadas pela igreja. A igreja foi muito importante em valorizar essas pessoas e motivar eles durante um bom período. E a igreja via com bons olhos Platão. Platão, em alguns lugares, passou a ser adorado quase como uma divindade. Em algumas igrejas, tinham igrejas dedicadas a Platão, lugares dedicados a Platão. Hermes Trismegisto era uma figura muito bem aceita. Até hoje, eu vou mostrar aqui para vocês, tem numa catedral de Siena, tem a imagem de Hermes Trismegisto numa catedral católica cristã, lá no chão, está lá, até hoje. Catedral de Siena, quem quiser ir lá, quiser me chamar também, pagar a passagem. Então, o Hermes, ele passa a ser visto, foi dada essa ideia de que ele, como ele era contemporâneo de Moisés, ele passa a ser visto como tendo sido mentor de Moisés. Moisés, que era patrono da igreja, da religião judaica e, portanto, também da cristã, porque são, né, consequência uma da outra. E aí Hermes Trismegisto passa a ser visto como mentor de Moisés, ou quem teria ensinado Moisés muitas das suas coisas. Então a igreja foi muito de boa com tudo isso durante um bom tempo, até que acontece a Reforma Protestante. Porque uma das coisas que a Reforma Protestante vai fazer, acusar a igreja, é exatamente de paganismo. E aí, como movimento para se defender da Reforma Protestante, a igreja cria a Contra-Reforma, e aí nessa Contra-Reforma ela começa, lá no final dos anos, começo dos anos 1600, ela começa a cortar as asas dos renascentistas. Opa, isso não quero, isso não pode, porque aí ela agora tem que se defender de um outro processo. É no período que entra a Savonarola? Oi? No período que entra aquele padre chamado Savonarola? Ele começa porque é exatamente da Contra-Reforma. Então ele começa, olha, a gente tem que mostrar que nós somos os cristãos, que cristão de verdade é católico. E aí eles entram num processo que qualquer coisa que pareça com paganismo é visto com maus olhos. Bom, esses são os elementos. Agora, entrando um pouco aqui na história, para a gente terminar,
o período do Renascimento, meados do século XIV, começo do século XVI, ele é chamado de 300, 400 e 500, que eu acho, só isso eu já acho genial. Se eu tivesse mais nada para admirar nos renascentistas, eu admiraria isso. Porque eu não sei vocês, mas eu sempre tenho dificuldade para dizer assim, não, Brasil foi descoberto em 1500 e que século que era? A gente fica sempre na dúvida. Eles resolveram isso de uma forma simples. Olha, os anos de 1300 é 300. Os anos de 1400 é 400. Os anos de 1500 é 500. Pronto. É bem simples, né? Já resolve a questão. E aí, quais foram as ideias? Eu falei para a Laura que o que faz o Renascimento acontecer são ideias. São ideias que vão e fazem florescer novamente o movimento. E quais são essas ideias? Como é que essas ideias elas chegam até lá? Esse período aí que é chamado de Renascimento, vamos falar de alguns personagens rapidamente aqui. Esse é o primeiro, Nicolau de Cusa. Ele não era italiano e não está lá na escola de Florença, mas foi um dos precursores do movimento dessa ideia do Renascimento. Um dos que começam a trazer as ideias para renovar. Era um alemão, um cardeal alemão. Olha só, interessante isso, né? Ele era um cardeal, alguém que estava com alto cargo dentro da igreja. Ainda assim, ele era um neoplatonista e trabalhava muito a ideia de cooperação, consenso e tolerância. Ele entendia que havia uma necessidade das igrejas, não só da igreja católica, mas das igrejas, das religiões se reunirem, se tolerarem. Não sai a palavra, Jorge. Não se tolerar umas às outras. Porque já havia tido, lá no ano de 1054, muito tempo atrás, o cisma da Igreja Católica, que uma parte virou Igreja Católica Romana, outra Igreja Católica Ortodoxa Cristã. Era a mesma Igreja Católica dividida já em duas. Aí vai mais na frente tem o evento da Reforma Protestante. Então começava a se dividir. A Igreja da África já tinha virado Igreja Cópita, que já era um segmento. Então havia nesse momento uma ideia, e esse Nicolau de Cusa era um dos que pensava isso, de retomar a união da igreja. E aí ele escreve um tratado chamado de... Ele escreve vários textos, um deles é esse aqui, de Docta Ignorantia, que é a douta ignorância, onde é basicamente a ideia de Sócrates, só sei que nada sei. Ele vai dizer, existe a ignorância ignorante, que é a pessoa que não sabe e não sabe que não sabe. Essa diz que é ruim, é pior. Existe a ignorância douta, que assim, eu sei que não sei. Esse é inteligente. Vocês conhecem a história do eu sei que não sei? Todo mundo conhece essa história, só sei que nada sei? Como é que chegou nessa frase? Sócrates? Mas sabe como é que chegou nessa frase ele? Diz que todo mundo ouvia Sócrates e achava Sócrates um sábio. E Sócrates não se achava um sábio. Ele dizia assim, eu não sou um sábio. Eu não sou essas coisas todas não. E aí ele começa a perguntar para as pessoas na rua, nas praças, né? Não tinha internet nessa época, senão mandavam um Twitter. Ele começa a perguntar para as pessoas o que é que elas sabiam. Aí pergunta assim, você sabe, o que é que você acha disso? O que é que você acha daquilo? E todo mundo tinha uma opinião sobre tudo. Ele começou a descobrir isso. Todo mundo tinha uma opinião. Você chegava para um homem e dizia assim, o que é que você acha de parir um filho? Ah, eu acho isso, aquilo. O que é que um homem sabe sobre parir um filho? Qual é a nossa... né? Mas de ter opinião. A gente vai dizer, isso é fácil, difícil é bolada lá naquela parte, né? A gente fala, às vezes, porque a gente não faz ideia do que é. Então, todo mundo tem uma opinião sobre todas as coisas. Ele começou a ver que todo mundo tinha uma opinião. E que, na verdade, todo mundo tinha uma opinião baseada em nada, porque ninguém sabia de nada. E aí ele chega à conclusão, bom, de fato, assim, todo mundo diz que eu sou sábio, agora eu estou me convencendo que eu sou, porque ninguém sabe de nada e acha que sabe. Eu sei de uma coisa, eu não sei de muita coisa, eu sei de uma, que nada sei. Já que eu sei isso e ninguém sabe nada, então eu sou melhor do que todo mundo, eu sou sábio, porque eu sei mais do que todo mundo.
Essa ideia. E aí o Nicolau de Cusa traz essa mesma ideia nesse texto de Docta Ignorantia, que é melhor que eu saiba que não sei. Porque quando eu sei que não sei, eu estou disponível para aprender. Agora, se eu acho que eu sei, Tito, o Jorge vai me explicar uma coisa e vai dizer, Jorge, já sei o que é que vai me ensinar. E aí eu perco. Eu nem sequer dou a chance de aprender, porque eu acho que sei. Entende isso? E aí ele vai trazer muito... uma outra coisa que ele vai trazer também, dentro desse texto ele vai falar da coincidente opositório, que é basicamente Hermes Trismegisto. Vai dizer, as polaridades extremas conflitantes, tendem a se conciliar. E aí é essa ideia que ele tenta trazer. As igrejas estão separadas porque nós estamos em polaridades extremas em formas diferentes. Nós temos a chance, através do conflito, de nós chegarmos a um concílio, a conseguirmos nos conciliar. A harmonia ela vem da oposição, dos opostos. Hermes Trismegisto diz isso. Essa ideia ela é muito válida para a vida da gente. Como é que a gente resolve conflitos? Você já viu um casal dançando? Assim, aqueles caras que sabem dançar bem, assim, fantástico, um casal que dança... Quando o cara começou, os dois começaram a ensaiar, era daquele jeito que está na apresentação? Não. Porque um ia para um lado, outro ia para o outro, pisava no pé, conflito. Mas, uma hora que eles estão olhando os dois para o mesmo objetivo, querem as mesmas coisas, e olha, eu estou fazendo da minha forma, você está fazendo da sua. Mas lá na frente é isso que a gente quer chegar. Em nome disso, eles começam a entrar num consenso e através do exercício desse consenso, uma hora vai se apresentar e você não vê mais duas pessoas dançando, você vê um casal, a unidade. Então Hermes Trismegisto e agora o Nicolau de Cusa acreditavam nisso. É possível chegar à unidade através de duas visões opostas. Porque o que eu estou vendo e o que a Laura está vendo são coisas diferentes. Mas se eu consigo olhar do ponto de vista dela e ela consegue olhar do meu ponto de vista, ambos vamos ver mais do que sozinho. Eu vendo da minha parte e ela só da parte dela. E aí a gente entra no consenso. Aí ele vai falar... sim, ele era contra essas polaridades extremas, eu já falei. Em uma frase dele, num dos textos dele, ele fala como se fosse Deus falando. E aí Deus teria falado, ser teu e serei teu. Olha que frase audaciosa para o meio da Idade Média, onde ninguém era seu. Nem fisicamente falando, a pessoa era dela mesmo. E o cara dizendo, ser seu, como se fosse Deus, dizendo, ser teu e eu serei seu. Que é aquela mesma coisa, conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo. Ser teu e eu vou ser seu. Você queria tirar foto, né? Deixa eu voltar aqui. Tá. E aí nós entramos na escola platônica de Florença. E aparecem dois personagens aqui. Quem são esses dois sujeitos aqui? São artistas? Filósofos? Quem falou? Marcelo? Mecenas. Esse aí é o Cosme de Médici e o Lourenço de Médici. Dois grandes mecenas importantíssimos nesse período. Eles é que vão lá nessa escola de Florença dar o pontapé, porque eles não têm grandes habilidades artísticas, eles não nasceram com esse talento. O talento deles eles eram banqueiros, era ganhar dinheiro, só que tinham valores que levavam eles a gostar da arte. Esse Cosme é o que ia, muitas vezes, foi catar, Tiago, o artista lá no meio da sarjeta, o cara bêbado lá, e levava para casa dele, que era uma vila enorme, e botava o cara para estudar lá e dava todo o suporte para que ele pudesse desenvolver-se como artista. Fez isso com dezenas de jovens, de homens e pessoas que ele queria e que via que tinha algum talento que podia desenvolver. E aí, ele, junto com o seu neto, o Lourenço é neto dele,
O Lourenço vive muito pouco, inclusive, mas fez também muito pela arte. Vão trazer... Aliás, tem uma outra coisa aqui para falar sobre, sobre os Médicis, que era o seguinte: eles eram tão aficionados por cultura, eles valorizavam tanto isso, que além de fazer esse trabalho, de ir investir nos artistas, botar o cara dentro da casa dele, você não imaginou isso? Você pegar um estranho e dizer assim: não, você tem talento, vem cá, você vai morar aqui na minha vila e eu vou te proteger e vou te dar abrigo, comida, para que você possa desenvolver sua arte. Além de fazer isso, eles saíam por toda a Europa catando e comprando manuscritos e obras em todos os lugares. Eles chegaram a ter 10.000 manuscritos na sua biblioteca. Mais tarde, um dos Médicis, o Júlio de Médici, vira Papa e se torna o Papa Clemente VII. E aí ele vai e pega essa biblioteca dos Médici, leva para o Vaticano e transforma ela na Biblioteca do Vaticano. A Biblioteca do Vaticano, a lendária Biblioteca do Vaticano, começa com a Biblioteca dos Médici. Olha só como é um povo realmente diferente. Tem gente que vai dizer assim: ah, mas tinha interesse, vai achar de interesses escusos. Eu não vejo isso. Eu não vejo, porque assim, eles nem sabiam que ia entrar para a história, nem sabiam o que eles estavam fazendo, e o que eles estavam... A pessoa fazer um ato... Eu acho que há pessoas que a gente... E essa é uma ideia que vem também da Idade Média, achar que quem tem dinheiro é mau, quem é rico é mau. É uma ideia que ainda permeia a nossa mente católica, cristã, de que teve dinheiro, tem alguma coisa errada nisso. Não é. Muitas das melhores pessoas, das mais generosas, são pessoas que têm muito dinheiro. E muitas pessoas mesquinhas não têm dinheiro nenhum. Não é, uma coisa não está relacionada com a outra. Esses caras foram fantásticos e aí eles deram um pontapé, eles fizeram muito pela arte. Muito pela arte. Se nós temos os museus que a gente tem hoje, se a gente tem as obras de arte que tem hoje, devemos muito a caras como esse, como os Médicis e outros. Nessa época, lá em Florença, Florença estava recebendo, ia ter um concílio, e Florença estava recebendo uma embaixada, um grupo de pessoas, 700 pessoas vindo da Bizância, exatamente porque estava tendo um movimento para unificar novamente a igreja bizantina, a igreja ortodoxa e a igreja católica. Então havia esse concílio para discutir esse assunto, e eles foram lá, passaram 4 anos lá em Florença. E nesse grupo veio muita gente boa, muitos sábios bizantinos, muita gente que tinha muitos conhecimentos interessantes, e o Cosme aproveita isso, esse momento glorioso lá em Florença. E olha, volto a dizer, acho que não acontece por acaso essas coisas. Não é coincidência. De repente aparece esse povo lá quando o Cosme estava tentando qualificar os seus artistas. E aí ele traz esses sábios, esses caras doutos lá da Bizância, que sabiam grego, que tinham um alto conhecimento de Platão, coloca eles para ensinar para que eles possam dar um suporte, ensinar grego, ensinar os Platão, Plotino, para que essas pessoas conheçam esse tipo tenham esse tipo de conhecimento, e aí um grupo grande passa a ter esse conhecimento clássico que na Europa Ocidental já tinha se perdido. Um desses caras que vem nesse grupo é esse senhor aí, muito diferentão, chamado Jorge Gemistos Pletão. Esse camarada, que veio nesse grupo de 700 e poucas pessoas, ele era muito estranho para aquela época, uma figura muito estranha, porque olha só, era um concílio para tratar de um assunto da Igreja Católica Cristã e da Igreja Ortodoxa Cristã, e possivelmente da Igreja Copta Cristã também. E esse gemisto significa o mais brilhante, a palavra gemisto. Ele abertamente se declarava não cristão, ele se declarava zoroastrista e panteísta, adorava os deuses, o panteão grego.
abertamente, ele falava isso abertamente em plena Idade Média, em pleno concílio. O que esse camarada estava fazendo aí? Em pleno concílio, mas ele era tão respeitado que foi convidado para participar desse material, desse momento. E o Cosme descobre esse sujeito lá e vai e chama ele para dar aula lá na sua vila, para os seus artistas. Inclusive, uma curiosidade, diz que o nome dele mesmo é Jorge Gemistos. Esse Platão, ele anexou depois esse senhor, porque ele admirava muito quem? Platão. Aí ele botou esse nome para se ligar a ele. Aí, esse Cosme começa a ensinar zoroastrismo, cultura persa, sabedoria caldeu para os artistas do Cosme. E diz para o Cosme o seguinte: ó, lá na minha cidade, em Mistra, onde eu geralmente fico preso, eu tenho uma academia, que eu faço academia de Mistra, lá na minha casa. As pessoas vão lá e eu dou aula para as pessoas. E aí essa ideia calhou lá no Cosme, e o Cosme disse: opa, podia fazer uma aqui também. E aí ele funda a chamada Academia de Carédia, que é exatamente a escola platônica de Florença, que fica na vila dele. A vila de Carédia era a vila onde o Cosme e a família Médici morava. E aí ele funda essa Academia Carédia. E um dos jovens que tem instrução desses gemistos, desses sábios, que é instruído, era o filho do médico pessoal dos Médicis, que era quem? O Marcílio Fitino, que a gente falou lá no começo. O Marcílio Fitino é um desses camaradas que tem e ele que vai dar esse pontapé inicial no Renascimento. Ele vai, através do estudo, aprende grego, então ele vai traduzir os corpos herméticos do Hermes Trismegisto, que passa a ser material fundamental para quase todos os renascentistas. As obras dos renascentistas vão ter muito isso, a gente vai ver nas próximas aulas. Ele vai traduzir as Enéidas de Plotino, vários textos caldeus. Ele vai traduzir Hermes, Platão, Plotino, Zoroastro, Orfeu. Diz que o Gemisto ensina para o Marcílio os cânticos órficos, cânticos que tinham sido perdidos na Grécia clássica, antes da Grécia clássica. Os cantos que diz o mito de Orfeu, com os quais ele conseguia encantar até os animais. Magia. E isso, ele estava dando acesso para esse Marcílio a essa magia. Pitágoras. Então ele vai e traduz essas pessoas todas e torna isso viável para uma multidão de gente. Olha aí o Corpus Herméticos. Quiserem ler, só está em latim. E ele escreve um texto chamado Teologia Platônica de Immortalitate Nomorium, que é a teologia platônica da imortalidade da alma, que a alma ela tem a capacidade de viver várias vidas e de se ter formas diferentes nessas várias vidas, e ao fazer isso ela renasce já com background, já renasce com algo do passado, ela não nasce zerada. Daí, dessa ideia, por exemplo, se entende, se essa ideia tiver alguma validade, se entenderia, por exemplo, como é que um Mozart vai com 5 anos de idade escrever uma sinfonia. Eu com 5 anos de idade não escrevi nem meu nome, Mozart vai escrever a sinfonia. Por quê? Parece que já tinha alguma coisa lá no menino que ele só, despertou ali para a coisa. Dentro desse texto ele vai dizer, falar da alma móvel, que ela sobe aos céus, vê o divino e desce na terra para construir. É a ideia que vai dar origem para o Renascimento. Essa alma que é capaz de, com meus pensamentos e meus sentimentos mais elevados, chegar no divino em mim, vejo o divino, vejo a beleza e trago para cá. Vejo e trago e consigo reproduzir, parcial ou totalmente, ou de uma forma mais perfeita ou menos perfeita, mas eu consigo trazer para cá. Ele vai falar da beleza e do amor, vai falar do desejo da beleza. Gerar a beleza é obra divina, religiosa.
Olha só, gerar a beleza é obra divina. Até então a Idade Média via a beleza como utilitária. Uma mulher bela serve para reproduzir. É isso. Ah, que bom. Vou ter como se muitos homens tinham mulheres belas, como comparavam mulheres belas e cavalos belos, a mesma coisa. Era a mesma coisa. Porque a beleza servia para o prazer, para reprodução, para alguma coisa assim. Agora, se buscava a beleza como uma obra divina. Não só a beleza física, mas a beleza de todas as coisas que eu pudesse plasmar como uma missão. Eu tenho a missão de trazer a beleza no mundo, de fazer com que esse arquétipo, que é a beleza, se reflita nas coisas. E aí essa missão vai ser abraçada por vários renascentistas, e a gente até hoje admira e fica de queixo caído com a obra deles, porque eles tratavam isso como uma missão de vida, não só como uma utilitária. Os caras, vocês vão ver que a boa parte das obras que a gente admira, que a gente acha fantásticas, na sequência do curso a gente vai ver isso, foram que a gente sempre tem a impressão que foram quadros bonitos. A maior parte eram paredes. Os caras iam pintar a parede e fazer uma obra de arte. É impressionante isso. E aí o Marcello Fitini tinha um discípulo. Um dos discípulos dele era o Giovanni Pico della Mirandola, que também, esse menino audacioso, vai se dedicar ao estudo da tradição hebraica, da Cabala, do Talmud. E através desse estudo ele escreve aquelas 900 teses e o discurso da dignidade humana, onde, entre outras coisas, ele vai dizer: somente os seres humanos podem mudar a si mesmos pelo livre-arbítrio. Uma ideia revolucionária. Até então, a Idade Média, o cristianismo da Idade Média diz assim: olha, só quem pode te salvar é o Senhor. Fica aí rezando, implorando, fazendo sacrifício para ver se ele tem pena de você para te salvar. Ah, rio não pode porque está sendo contra o Senhor. Tudo era contra o Senhor. E agora ele está dizendo assim: olha, a única pessoa que pode mudar o ser humano é o próprio ser humano. Você, Maria da Paz, só você que pode mudar você mesmo. Você, Jairo, só você que pode mudar você mesmo. Só vocês, Carol, só você que pode fazer, viu, André? Só você que pode mudar você mesmo. Não tem ninguém mais que pode fazer isso. Essa ideia é tão forte no mundo clássico que dizem que nem os deuses podem fazer, nem Deus pode mudar você. Porque se Deus pudesse, Tiago, não sei se você é pai, mas se você fosse pai e pudesse fazer assim: não, meu filho vai ter a melhor vida do mundo e vai ser perfeito tudo para ele, você faria? Acho que é natural. Faria, se eu pudesse. Você acha que Deus não faria se pudesse? Não pode. Só eu posso me mudar, só eu posso me construir. A construção do ser humano, ela é própria do ser humano. E só o ser humano pode fazer isso. E essa construção se dá ao longo desses períodos que essa alma vai vivendo, se ela tem outras vidas, se ela tem outras expressões de vida ao longo desses períodos, no momento em que ela se eleva, no momento em que a nossa alma, nossos pensamentos, os nossos sentimentos nos fazem sentir vivos. Aí a gente está se construindo. E aí esse é o processo do ser humano. É isso que nós devemos buscar. Quando nós vemos... Os meninos foram pais da ecologia profunda, sendo rastro de Deus. Tem milhares de abelhas mortas, bilhões de pesticidas. Isso é o fim do cultivo da colonização. Então eles viram com ciência clara essa antevisão que a gente está tendo agora e que está dando. É isso, Vera. Muitas dessas pessoas enxergaram coisas que nós ainda tentamos enxergar. Por que elas enxergaram? Aonde foi que elas enxergaram? Não foi fora. A gente sempre acha que as respostas estão fora. Um renascentista, um Michelangelo, o Pico della Mirandola, 23 anos, cara. Morreu com 31 anos.
O que a gente fez com 31 anos? O Leonardo da Vinci, o Rafael, o Botticelli, essa turma toda, onde é que eles acharam tudo isso? Tudo isso que eles criaram foi fora? Foi buscando dentro. Quando a gente se busca dentro, quando a gente acha algo de Deus dentro da gente, tem, aí vem a ideia, porque se eu acredito que não tem, eu não vou chegar. Mas tem. Então, há como achar. Se eu acho um pouco de Deus em mim, eu estou me florescendo. Eu estou fazendo renascer em mim. Não tem a parábola do Cristo que vai dizer assim, lançai as suas sementes, umas vão cair no solo, na estrada, no pedregulho, não vai nascer, mas tem umas que vão nascer em solo bom e vão florescer. O solo somos nós. Quais são as sementes que eu estou lançando? Onde é que eu estou lançando as minhas sementes? Que ideias eu estou me comprometendo? Com que ideias eu estou me comprometendo? Com que valores eu estou me comprometendo? Comprometendo não intelectualmente, comprometendo de verdade, porque é muito fácil e bonito dizer assim, justiça, honestidade, generosidade. Eu sou generoso, eu sei que eu sou bom, eu sei que sou justo. É fácil falar isso. Agora, eu sou mesmo, quando eu estou sozinho, quando ninguém está me vendo, quando ninguém vai ter ninguém para testemunhar, quando não vai ter ninguém para me elogiar, quando eu não corro risco de ser criticado por ninguém, eu sou assim? Eu sou comprometido com essas ideias? Aí sim, eu estou fazendo florescer em solo bom. Eu estou fazendo renascer a semente da humanidade em mim. E aí, diga. Pode sim. Como é teu nome? Romilson. Romilson. Porque essa é uma polêmica entre a questão do individualismo e do coletivismo. O marxismo versus Hegel. Onde o Hegel, por exemplo, diz a verdade vem de você, de dentro, e o Marx diz a verdade vem de fora. Então, é toda uma polêmica em torno dessa história toda. Porque quando eu digo assim, as coisas dependem de você, então você já está sofrendo uma interferência minha. Eu estou acreditando que isso é verdade, então eu estou sofrendo a influência do outro. Então, é muito complicado dizer que depende do que vem de dentro, depende de você, porque senão isso leva a uma certa crença de que a solução no mundo, por exemplo, depende do indivíduo. O indivíduo ele também depende do meio onde ele vive. Por exemplo, a questão da crise atual. Aí se atribui a solução da crise a necessidade de você ser empreendedor. Você tem que ser empreendedor, você tem que se virar, você tem que criar a sua própria existência. Quando o empreendedorismo é uma questão também social. Você tem que ter influência de toda uma coletividade de formação, de crédito, de sistema de inovação, que lhe dê alento para que você seja um empreendedor. Então, é uma relação sempre um tanto, eu diria, ambígua, porque não é só de um ou de todos, mas é uma coisa que vai numa interação. Eu entendo, Romilson. Existe um filósofo romano, que o Epíteto, ele dizia, há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. O nosso problema, segundo ele, é que a gente vive preocupado com as coisas que não dependem de nós e não se ocupa das coisas que dependem da gente. Então, está numa crise. Estou falando, né? Reclama lá com ele. Mas assim, só para terminar o raciocínio. Ele está dizendo, você está numa crise agora. Depende das pessoas sair dessa crise, de outras pessoas depende, porque assim, eu não tenho como mexer na crise. Os caras estavam lá no Renascimento, estavam no meio da Idade Média. Olha só, os caras estavam no meio da Idade Média, pensamento altamente supersticioso, preconceituoso, tudo, né? A gente tem quem chama a Idade Média de Idade das Trevas. Né? A coisa era triste. As pessoas morreram da peste por pura ignorância. Circunstâncias. Né? Agora,
os caras, apesar dessas circunstâncias, apesar do meio não favorecer, porque não favorecia, apesar disso, conseguiram florescer. Conseguiram aparecer e se tornaram os ícones da Renascença. Então, como eu falei, tudo depende das ideias. Se eu acredito que eu sou fruto do meio, eu vou sempre ser vítima do meio. Eu acredito nisso. Agora, há a possibilidade de acreditar numa outra ideia. O que a gente está falando aqui de caras que acreditaram numa outra ideia. Eles não acreditaram que eram frutos do meio, acreditaram que podiam construir um mundo diferente. E construíram. É fato. Fato. Construíram um mundo diferente. Um mundo que a gente, séculos depois, olha e admira e diz, caramba. Entende, Romilson? Aí, só para concluir, para quem tem gente que vai precisar ir, quem quiser conversar, viu, Romilson? Depois eu estou aqui aberto para conversar. Mas só para a gente pegar o fio da meada aqui, terminando o que Pico de Mirandola vai nos falar, o que é que o Renascimento traz para a gente? Algumas das coisas que a gente vai estudar. Não faltou falar isso. Toda a criação constitui um reflexo simbólico da divindade. Toda a criação é um rastro de Deus. É outro pensamento muito interessante dele. Leiam o discurso da dignidade humana. Vale muito a pena. E aí, o que nós vamos ver? O que foi? Aí? Ah, tá. Tá vendo que Pico de la Mirandola? A gente conversa mais daqui a pouco. Posso passar? E aí o que a gente tem para aprender com esse pessoal? Não era para voltar, não? Depois eu volto, gente. Ó, Michelangelo, a gente vai ver dentro das obras de Michelangelo quais são os símbolos que estão impregnados. O que Michelangelo tem para nos ensinar da sua forma de trabalhar, da sua disciplina. Você está vendo a Pietà, o Davi, que a gente tem uma réplica maravilhosa aqui no Brenan, o Moisés de Michelangelo. O cara conseguia... Michelangelo é impressionante, ele conseguia olhar uma pedra e ele pensava assim, a cabeça dele não pensava assim, eu estou vendo uma pedra. Ele via a pedra e dizia assim, eu estou vendo o Davi. Eu só preciso tirar o que não é do Davi. E ele tirava. Inclusive a história do Davi, eles tinham uma intriga lá com o Leonardo da Vinci, eles não se davam bem não, tem uns babados aí. Só olhando a pedra para ver, conversando com a pedra. Eu conheço uma amiga minha, tem uma amiga minha que é chefe de cozinha e ela faz algo parecido, só que não é com a pedra, ela faz com tomate. Ela olha assim, o tomate fez assim, como você quer que eu te faça? E fica lá conversando com o tomate. Essa é de uma beleza, né? Leonardo devia fazer, o Michelangelo devia fazer isso, olhar para a pedra e dizer assim, o que você quer que eu tire daí para você ser alguma coisa? Olha só que beleza, cara, isso aqui é a Capela Sistina, isso é o teto de uma capela. Vocês já tentaram pintar o teto da casa de vocês com rolo mesmo? Para ver a dificuldade que é. Cara, cansa. E é tinta que cai no seu olho, cai na cabeça e suja o chão. E para pintar com rolo, uma cor só. O cara faz isso aqui. O que é que motivou esse cara? Cervantes. Aí a gente vai aprender com Cervantes, principalmente através da história de Dom Quixote, né? O que é que essa história que traz a glória lá dos cavaleiros, né? Dos cavaleiros medievais, e já numa época que não existia mais cavaleiros medievais dessa forma, e é uma história belíssima que tem muita coisa, muita simbologia para nos passar. Vamos aprender com Rafael, através das suas obras fantásticas. Rafael que tinha muito, que faz lá
a famosa Academia de Platão. Botticelli, Nascimento de Vênus, a Primavera, a Calúnia, esqueci agora o nome desse. Shakespeare, vamos ver com Shakespeare, através de 3 obras de Shakespeare. Hamlet, Otelo e Macbeth. Não, Macbeth. Macbeth. Vamos aprender através dessas 3 obras aí, como ele inseriu vários elementos simbólicos, filosóficos, que tinha atrás disso aí, que dá pra gente aprender muita coisa. E é claro, Leonardo, esse daí dá até agonia de pensar que a gente vai ter que escolher algumas coisas para falar dele, porque o cara fez um monte de coisa. A Santa Ceia, a nossa querida Mona Lisa, um monte de engenho que ele criou, um monte de projeto que o pessoal, alguns construíram, reconstruíram, viram que alguns funcionavam. Inclusive essa bicicleta aí. Leonardo era um negócio, né? E então, o homem vitruviano, que foi Vitrúvio, não foi Leonardo que fez, ele recapitulou. Então, gente, esses são os temas que nós temos para as próximas aulas. Quem quiser se inscrever no curso, esse curso que está sendo patrocinado pelo Museu do Estado, pela MEP, eu não sei se vocês sabem, o Museu do Estado ele é mantido, organizado, não é exatamente pelo Estado, principalmente, também pelo Estado, mas é principalmente por uma associação, que é a Associação dos Amigos do Museu, como em um nível diferente, uma proporcionalmente diferente, mas assim como aqueles mecenas, os médicis, assim como várias outras pessoas, generosamente gastam do seu tempo, voluntariamente gastam do seu tempo, gastam dos seus recursos para organizar as coisas para uma instituição dessa funcionar. No Brasil, infelizmente, o museu não é um negócio muito que tem uma vida muito fácil. E aí essas pessoas fazem esse trabalho aqui e são louváveis. Aqui tem a Célia, tem a Paula, que fazem parte dessa associação. Todo mundo conhece a Célia e a Paula? Célia é aquela dali, a Paula, Célia Bivar. E a Paula. Tem a Vera que é suplente. Ela não vem, mas é suplente. E também pela Nova Acrópole, que é uma organização internacional com motivação de ensinar filosofia para as pessoas, também feita por voluntários. E aí tem o apoio do Governo do Estado, da Fundarp, da FIDUBEM. E quem quiser se inscrever para o curso, vocês receberam o cartaz, tem os valores, né? Quem quiser se inscrever no curso, é só falar com o Adilson, que é esse rapaz que está aí na frente, e aí ver, porque aí o pagamento são 3 vezes, aí paga um mês, depois um outro mês, depois um outro mês, né? Cada dia daqui a... né? Bom, gente, perguntas? Dúvidas? Oi? Na verdade, eu não estou dizendo que são 3 meses, porque às vezes a gente tem um feriado, aí passa um pouquinho, tem alguma coisa. Então, são 3 parcelas de R$200, e aí, se durar 3 meses, 3 meses e meio, é tudo a mesma coisa. Não é por mês, né, o pagamento. Tá certo? Ok, gente. Então, é toda segunda-feira nesse mesmo horário. Tchau, eu vou trabalhar, viu? Até mais. Gente, obrigado. Obrigado pela fé. Tchau. E aí, você?